Louvado seja. Como vamos, meus irmãos? Tudo bem? Estamos de volta, mais uma vez, para estudarmos Emmanuel e Chico Xavier. Hoje, da coleção Fonte Viva, nós vamos estudar o livro Vinha de Luz. Aliás, ultimamente nós temos estudado umas 2 ou 3 lições seguidas do Vinha de Luz, mas apenas foi uma coincidência. Todas as lições são maravilhosas, toda a coleção é excelente. Estudamos sempre e vamos continuar estudando todos os outros livros da coleção. A lição de hoje é a número 15 do Vinha de Luz e denomina-se Não Entendem. Querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Está em Carta de Paulo, 1 Timóteo 1:7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. Podemos agora comentar rapidamente o que nós já estudamos outro dia sobre a palavra. Aliás, nós temos outras lições sobre a palavra que estão, inclusive, aqui perto de mim no livro Fonte Viva. E eu estou namorando elas, sabe? Porque é muito útil nós tomarmos conhecimento sobre uma coisa que nós usamos rotineiramente, a nossa palavra, e não nos apercebemos da importância espiritual que a palavra traz. A palavra tem uma carga energética muito forte, assim como o pensamento. A palavra também, como as ações, também tem essa carga energética e ela é instantânea, porque quando você pronuncia, não tem como apagar. Não é igual escrever. Escrever você apaga, tem a borracha, você vai lá e apaga. Não vou dizer que seja certo, mas falar, quando você fala, você já pronunciou, ela já está dita. Então, numa discussão, como a lição nos fala, ou num debate sobre ciência, política, filosofia, religião, todos esses debates, quando eles são acalorados, as palavras muitas vezes são fortes, e muito fortes no sentido negativo. Então, quando você usa a palavra inadequadamente, você atrai para você energias negativas. Então é preciso que você esteja alerta ao falar. E isso não é fácil, é preciso doutrinação, ou seja, nós nos doutrinarmos, cuidarmos, vigiarmos, doutrinar nesse sentido de cuidarmos de nós para termos atenção naquilo que vamos pronunciar e vamos falar, se é oportuno, se é útil, se é necessário. Enfim, nós temos que ter cuidado no que vamos falar, porque às vezes falamos, eu falei sem sentir. Bom, antes de falar a gente pensa. Nós não falamos sem pensar. Não existe só eu falei sem pensar. Isso daí não existe, isso é uma bobagem. Na verdade, a gente pensa antes de falar. E quando a gente pensa, já está preparando a pronúncia. E quando a gente fala, a gente leva a efeito esse pensamento negativo, quando a palavra é negativa. E quando a palavra é positiva, é muito salutar levar a palavra, porque a palavra é positiva, é de enaltecer, é de elevar, é de criar condições para que
nós mesmos e os demais sintam a presença de Jesus em nossas vidas. Então, usar a palavra no sentido positivo é muito útil. Então, nas discussões, como diz Emmanuel, elas nem sempre são úteis. Quase sempre as palavras são muito desnecessárias, quase todas elas que são pronunciadas, porque levam a discussões que muitas vezes são acaloradas. Então vamos prosseguir com Emmanuel, porque ele diz que não somente nesses setores, porém, se manifestam semelhantes desequilíbrios, não só na ciência, na política, na filosofia, na religião, se manifestam esses desequilíbrios. E ele prossegue: a sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha. Olha só o que Emmanuel fala. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Isso daqui, com certeza, é falta de humildade, porque a pessoa se diz: eu sou conhecedora profunda desse assunto, eu aquilo, e começa a falar sobre um assunto que, na verdade, ela não tem o conhecimento que diz ter. Entendeu? Então, ele está dizendo que a sociedade é campo de batalha, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Oferece uma informação descabida, ainda se diz doutor daquilo que informa. Pretensiosas autoridades, continua ele, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem. Quantos destroem o bem para se beneficiar, muitas vezes? Quase sempre. Envenenam fontes de generosidade e fé. E, sobretudo, alterando as correntes do progresso, que é lei natural, lei divina, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. O que Emmanuel quer dizer com hostilidade cordial? É uma hostilidade que se esconde numa cordialidade disfarçada. Ela se apresenta, essa hostilidade, não como mal, mas como se fosse um bem. Mas, na verdade, não é. É uma coisa falsa. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Ou seja, hoje em dia, nós temos nas redes sociais, que não era o tempo de Emmanuel e Chico Xavier, que difundem a palavra através da tecnologia que está em nossas mãos, alcançando milhares e milhares de multidões com verdadeiras hostilidades, verdadeiras desinformações, verdadeiras informações destrutivas. Isso tudo aparece nessas redes sociais, informando ao contrário, ou seja, não falando a verdade, falando a mentira. E isso aparece muito. E aquela pessoa ingênua que toma contato com aquela informação e não vai verificar se é verdadeiro ou não, ela passa adiante, porque a palavra é fácil de ser usada.
Então ela passa adiante, ou pela palavra escrita, ou pela palavra falada. Mas, de qualquer forma, ela alcança muitas pessoas. E isso vai não crescendo. Então, nós vivemos uns tempos em que não era o tempo de Emanuel, mas ele já estava predizendo isto. Exatamente. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida. Então, o que que essas pessoas que divulgam coisas erradas, falsas, e os que passam adiante também essas falsidades, essas mentiras, o que que eles estão semeando no solo da vida? É preciso saber isso. São envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam, ou se entendem, fazem com má fé. E isso daí é mais grave ainda. É preciso estarmos alertas, porque a palavra, ela se apresenta de diversas formas, como falamos no início. Ela pode ser escrita ou falada. Escrita eu posso apagar, mas a falada, o efeito dela se faz no instante em que eu pronuncio. E se ela é uma palavra negativa, é mentirosa, ela vai levar uma informação errada. E essa informação passa de um para o outro através dos instrumentos que nós temos já nos dias de hoje, que não era o tempo de Emanuel e Chico Xavier. E prosseguindo com Emanuel, nós vamos saber o que se passa também nos dias de hoje. Quem diz alguma coisa está semeando algo no solo da vida. E quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Ou seja, quem diz está semeando algo no solo da vida. E quem determina, ou seja, manda que se faça isto ou aquilo, está consolidando a semeadura. Que, se a semeadura é ruim, essa semeadura ruim está sendo consolidada. É aquele que passa de um para o outro. Ele determina com a sua informação, que aparentemente é verdadeira, mas não é, ela é falsa, é aquilo que diz hostilidade cordial. Ela vai causar o mal, mas aparentemente ela está dando uma informação. É uma informação útil. Ela diz que é útil. Só que a informação vai trazer muito mal a quem a recebe. Será que é útil? É isso que nós temos que nos perguntar. Então, alguma coisa que chegue até nós, é preciso que seja boa, útil, necessária. Se não tiver essas qualidades, não nos serve. Para nós não interessa. E como não deve interessar aos nossos irmãos também, porque nós temos que orientá-los, nós temos obrigação de levar essa orientação a eles, porque eles vivem como nós vivemos dentro num planeta de provas e expiações, e muitas vezes eles só escutam coisas que lhes trazem mal. E eles passam isso adiante, mas eles não escutam outras coisas. Então, na verdade, eles precisam escutar coisas boas também. É preciso se levar o bem aonde quer que esteja alguém semeando o mal, ou seja, no solo da vida, semeando o mal. É preciso semear o bem. Como disse Jesus, depois cresce o joio junto com o trigo. Então, vamos deixar crescer e depois atar aos molhos o joio, para que seja queimado. O mal será queimado. Então, assim disse Jesus. Então, Emanuel prossegue. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escarracho da ignorância. Olha só, por toda parte movimentam-se também
os semeadores do escarracho da ignorância, enquanto muitos nobres espíritos cultivam as árvores da verdade, do bem e da luz. Outros semeiam os escarrachos da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. E tudo isso vai se colocando para frente, adiante, compartilhando nos termos atuais. E isso vai chegando a outros ouvidos. Ouvidos muitas vezes inocentes, mas que tomam conhecimento de algo que ele pensa ser verdadeiro. E passa adiante também, o que é muito pior ainda. Uma pessoa inocente passa a ter compromisso com a lei. Então, vamos ver o que Emmanuel nos fala, mais uma vez, esse pedaço. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escarracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Por intermédio deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Nós somos espíritos. Nós não somos só esse corpo que anda, caminha e escuta esses absurdos todos que a gente vê por aí. Nós somos um espírito eterno e precisamos muito, muito, muito nos livrar da perturbação e do estacionamento, porque senão nós temos compromisso com a eternidade. E esse compromisso com a eternidade nos será cobrado e nós teremos realmente uma eternidade para pagar esses compromissos. Opera-se a perturbação e o estacionamento. E diz Emmanuel, abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais que intentem confundir-lhes os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez, dilatam ao máximo a insensatez. Confundir os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações. Quanto mais tempo eles se colocarem debaixo da maldade, ainda mais se lhe apresentará o mal como resultado. É o resultado de suas ações que lhe causarão muito mal a quem usar mal a palavra dita ou a palavra espalhada ao vento para todos tomarem conhecimento. Mas se aproximam dos resultados de suas ações quando fazem as ações negativas, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, por meio da desilusão, do sofrimento e da morte. É o que eles vão colher com suas ações, seus pensamentos e suas palavras. Que Jesus tenha piedade de nós e possamos aguardar dias melhores. Louvado seja. Obrigada, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.